Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do segundo ano? Mais uma semaninha de aula. Vamos hoje iniciar um novo conteúdo, tá? Do ensino do segundo ano, associado à fisicoquímica. Hoje nós vamos trazer o calor, a energia transitada, que é aprendido lá na física, para analisar as reações químicas associadas a isso. Nós vamos estudar hoje o assunto de termoquímica, tá? As reações, quando acontecem, ela tem associada calor. Calor, às vezes, sendo produzido ou então calor sendo absorvido. O nosso trabalho a partir de agora é exatamente analisar uma reação química e ver como é a relação dela com o calor. O conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora é termoquímica. Vamos trabalhar a energia térmica envolvida numa reação química. Vale salientar que nós, seres humanos, temos nessas reações uma ótima fonte de obter energia térmica. E não poderia ter uma ilustração melhor como essa que vocês estão vendo aí, tá? Não poderíamos ter uma ilustração melhor do que a reação de combustão. Como vocês veem aí, nós temos uma chama de fogão, tá? Representando esta reação que é tão importante para a humanidade. Temos aí um fato histórico associado a isso. Foi quando o homem descobriu o fogo que ele mudou muito as relações e os seus fenômenos. Vale salientar. Então o homem até hoje, ele depende muito dessas reações. E as reações de combustão serão as reações mais analisadas no estudo da termoquímica. Tá certo? Só que para darmos os primeiros passos, nós precisamos aqui relembrar de algumas definições importantes que vêm lá do conteúdo de termodinâmica, tá? Lembrando que o tratamento da energia é sempre estudado pela física. O que nós vamos fazer é pegar conceitos físicos e associar à reação química. E nós vamos dar o nosso pontapé inicial relembrando de alguns conceitos físicos importantíssimos, tá? Eu tenho aqui, já de início, os conceitos de calor, temperatura e caloria. Vamos lá. O que é que significa calor? Calor nada mais é do que energia em trânsito, tá? Aqui a gente vai ter corpos trocando energia entre si através de ondas eletromagnéticas. E o calor é uma dessas ondas eletromagnéticas numa determinada frequência, tá ok? Daqui a pouco nós vamos ver um conceito que amarra essa energia em trânsito. Lembrando que um corpo pode ter a sua temperatura medida. Por quê? Porque temperatura representa o grau de agitação das partículas, tá? E o que é caloria, minha gente? Caloria é a medida que indica, a quantidade de energia necessária ou a quantidade de calor para elevar a temperatura de um determinado corpo. No caso, a água é usada como referência. Eu quero aumentar 1 grau Celsius, tá, de 1 grama de água. Isso significa 1 caloria. A energia necessária para essa mudança de 1 grau Celsius para 1 grama de água, tá, especificamente de 14,5 graus para 15,5 graus, é o que nós chamamos de caloria. Agora, a caloria pode ser transformada por aquela tradicional medida de energia chamada joule. Por favor, não esqueçam disso daqui, ó. 1 caloria está associada a 4,18 joules. Aqui eu não vou me preocupar muito com essa transformação de unidade. Quem utiliza e aborda muito essa transformação de unidade é a física. Para nós aqui, a gente ou faz os trabalhos termoquímicos com caloria ou faz com joule. Vale salientar que eu não vou ficar transformando de uma para outra, mas é um conhecimento que você tem que ter consigo, tá ok? Na sequência, outras definições importantes. Como resultado do calor e da temperatura e da caloria, eu tenho a lei zero. A lei do equilíbrio térmico. Vale salientar que essa lei do equilíbrio térmico ela pode ser escrita assim. Quando um corpo A está em equilíbrio com o corpo B, automaticamente o corpo C pertencente a esse sistema estará automaticamente em equilíbrio. Mas eu vou utilizar aqui
um outro conceito que também está correto, que é a da transferência. Um calor transferido do corpo com temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa para atingir o equilíbrio térmico. Se eu coloco em contato dois corpos com temperaturas diferentes, o de maior temperatura vai transferir calor para o de menor temperatura. Tá ok? E isso acontece num sisteminha aproximadamente semelhante a esse aqui, ó. Então você tem aqui um corpo A, um corpo B. O corpo A está com a temperatura A, vale salientar que ele está vermelho. Geralmente nós utilizamos o vermelho para representar algo quente e o azul para representar algo frio. Isso quer dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, certo? Quando coloco em contato, haverá então a transição de calor de um corpo para outro, que é feito de acordo com o conceito. Sai calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É assim que funciona. Se eu for representar aqui através, tá? Aqui eu terei, pessoal, mais ou menos isso, ó. Sai calor do corpo A para o corpo B, até eles atingirem o equilíbrio. Então eles ficaram ali com a temperatura intermediária, tá? Atingido o equilíbrio. Beleza, pessoal? Então a temperatura de equilíbrio, tá? É o que a lei zero manda espontaneamente. E como é que eu vou saber quanto de calor foi transferido? Aí gera-se então essa expressão. De acordo com o que eu trabalhei ali em caloria, eu tenho que mudar a variação de temperatura de 1 grama daquele corpo. Agora, esse corpo ele pode ser de materiais diferentes. E aí entra na expressão o calor específico, que vai depender do material. Então eu tenho aqui a massa, isso está em massa, mas pode ser denominado de outra maneira. Isso aqui depende do material. Vale salientar que a gente chama de calor específico. E aqui, variação de temperatura. Temperatura, ok? Quanto era antes e para quanto foi. Dando a variação, então eu calculo o calor. Certo, pessoal? Isso é outra definição importante que vem da física. Outra definição importante que vem da física é a da entalpia. Por que essa definição de entalpia passa a ser importante para a gente? Porque, da maneira que nós trabalhamos as reações químicas, a medida de calor será associada a essa especificamente, que é a medida da troca da entalpia. Por quê? Porque a entalpia ela informa a quantidade de energia desse sistema que poderia ser transformada em calor em um processo a pressão constante. Beleza, pessoal? A uma pressão constante. Então, isso é o que faz a medida da entalpia. E as reações químicas acontecem sempre à pressão de 1 atm, a qual as substâncias estão envolvidas. Então, como ele trata de uma pressão constante, a gente vai ter aqui uma entalpia. O calor será a medida da entalpia. Então, a gente vai chamar assim, ó, pessoal. O calor, ΔQ, trocado entre os corpos, ele passa a ser chamado de ΔH. Exatamente por esse motivo. Beleza, pessoal? E para fecharmos essa introdução de definições da termodinâmica, vem então, nesse trabalho de troca de calor, a adequação àquilo que nós entendemos como a reação química. Então, lembrando que a reação química nada mais é do que o sistema reacional. É aquilo que eu estou analisando, certo? Então, o que é que vai acontecer quando a reação então é executada? Ela vai ter, em relação ao calor, uma troca com o meio ambiente. Então, de maneira global, a gente pega e representa dessa forma aqui, ó. Tá aqui o sistema trocando com o ambiente. Trocando o quê? Calor.
Vale salientar aqui, no estudo da termoquímica, o sistema para mim é a reação química. Então a reação vai acontecer e ele trocará calor com o ambiente. E essa troca pode ser feita de duas maneiras. Ou é uma troca em que ele absorve calor, vale salientar que é o sistema que está sendo analisado, o sistema está recebendo o calor do ambiente, tá certo? E aí eu passo a chamar esse processo de processo endotérmico, ou então o sistema libera calor, processo que eu chamo de exotérmico, ok? Lembrando que isso é uma definição, tá? Quando eu escolho um dos corpos como a referência do meu estudo, quando eu escolho esse corpo como sistema. No caso, como eu vou trabalhar a termoquímica, meu sistema é a reação química. E aí, então, eu vou ver como é a troca dele com o meio ambiente. No caso, ou o sistema absorve, sendo um processo endo, ou o sistema libera, sendo um processo exo. E aí, então, eu avalio a reação química dessa maneira. Beleza? E para dar um trabalho mais importante, uma medida quantitativa de quanto é esse calor, eu tenho a avaliação experimental disso, que é exatamente o calorímetro. O calorímetro nada mais é do que um equipamento que mede o calor trocado por uma reação química. E isso eu faço em laboratório. E aqui um esqueminha, tá? Geral, de um calorímetro de laboratório em que se utiliza a água como substância de referência. Então, como é que a gente avalia aqui, certo? Primeiro, vamos analisar o que eu tenho aqui dentro. Aqui dentro nada mais é do que o reator, certo? Por quê? Porque aqui dentro eu terei o recipiente onde vai acontecer a reação química, tá? Esse é o reator, onde ocorrerá a reação química, ok? Coloco as substâncias reagentes aqui dentro e tenho o reator. Aqui, por ser uma reação de combustão, ele vai ter alguma coisa que dê a ignição da combustão, aquilo que promova a combustão acontecer. Então ele vai ser um dispositivo para desencadear a reação, que está ligado diretamente ao reator. Quando esse dispositivo então é conectado e ele dá a ignição, o pontapé inicial, a reação acontece, certo? Aqui dentro a reação vai acontecer. Aí o que é que esse reator tem? Ele está inserido em um meio com uma determinada substância. Que substância é essa? A água. Quando a substância de referência é a água, a gente chama de calorímetro de água. A água é uma substância conhecida. Se é uma substância conhecida, ela vai ou receber calor da reação que aconteceu aqui dentro, ou ela vai dar calor para a reação que está acontecendo aqui dentro. Então, a água, ao receber ou dar calor, ela vai ter sua temperatura variada. Temperatura essa medida pelo termômetro, que está imerso na substância conhecida. É esse termômetro que vai servir de observação para quem está analisando o calorímetro. Tem uma pessoa de fora manuseando o calorímetro, observando exatamente esse termômetro. Esse termômetro é que vai variar a temperatura para medir aquilo que está acontecendo com a água. E a água está em contato com o reator. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o reator troca calor com a água tem as suas modificações na sua temperatura e um termômetro que é colocado em contato com a água vai medir essa mudança de temperatura. E aí o analista vai ver quanto variou a temperatura, para mais ou para menos. Então eu tenho duas conclusões desse termômetro. Ou a temperatura do termômetro aumenta, ou a temperatura do termômetro diminui, certo? Aí me digam, o termômetro teve uma temperatura aumentada. Isso quer dizer que a água aumentou de temperatura. A água, para aumentar a temperatura, tem que receber um calor. E recebe o calor de quem? Recebe o calor da reação. Então, a reação química, que é o que está sendo analisado, liberou calor dentro do calorímetro para a água. E então, a água teve a sua temperatura aumentada. Isso quer dizer que a reação liberou calor para a água. A reação ela é exotérmica.
certo? A água teve o seu aumento de temperatura pelo motivo de que a reação liberou calor para ela. Então a reação é essa. Ao contrário, se o termômetro indicar que a temperatura diminui, é porque então a água diminuiu de temperatura porque passou o calor para dentro do reator. Então a reação absorve calor. Então o processo é endo. Beleza, pessoal? Então a gente analisa o termômetro quando ele aumenta ou quando ele diminui. E ele indica o que aconteceu com a água. Só que a água é ambiente, vizinhança da reação química. Então tenham cuidado para não confundir. E isso é um tipo de pergunta muito constante nas provas e nos vestibulares. Beleza, galera? Vamos agora pegar esses conhecimentos de calor e trazer agora para a termoquímica de fato. Vamos fazer a análise da termoquímica quando nós tratamos das reações. Então eu vou ter dois tipos de reações. Eu vou ter a reação endotérmica e a reação exotérmica. Nós vamos avaliar primeiro a reação endotérmica. Olhem bem para esta reação escrita aqui. Por a reação ser endotérmica, a reação endotérmica é aquela que absorve calor. Lembrando que a reação química, ela tem o antes e o depois. Ela tem o estado inicial e tem o estado final. O estado inicial é feito de reagentes e o estado final é feito de produtos. Lembrando que os reagentes, início do fenômeno, vai fazer uma transformação para se transformar em produtos, que é o fim do fenômeno. Para que reagentes virem produtos, no processo endotérmico, o reagente vai receber o calor. Tá? Então, lembrando que em processo endotérmico, o reagente recebe o calor para se transformar em produto. Então, o calor entra no início da reação. Beleza? E aí, qual análise que eu vou fazer? Lembrando que meu objetivo é saber quanto vale o ΔH do processo, tá? Quanto vale o ΔH do processo? Deixa eu só apagar aqui, botar ele mais pertinho, senão vai atrapalhar, o que eu tenho que anotar aqui. Então eu tenho que calcular o ΔH. Certo, galerinha? E aí eu vou fazer uma análise. Quanto equivale a entalpia do reagente? Quanto equivale a entalpia do produto? Bem, até agora eu não sei. Mas eu posso ter uma noção de quem é maior e quem é menor. Por quê? Porque a entalpia do reagente, que eu chamo de HR, somada ao calor, vai me dar disso tudo a entalpia do produto. Então, eu posso perceber que a entalpia do produto é resultado do reagente mais uma quantidade de energia na forma de calor. Então, eu chego à conclusão que a entalpia do produto é resultado da soma de reagente mais o calor. Então, se eu for analisar a entalpia do reagente isoladamente, ela é menor do que a do produto. Porque a do produto é obtida quando essa se soma ao calor. Beleza, pessoal? E na análise do ΔH, que é o que eu quero, lembrando que a variação é uma equação de estado final relacionado à inicial, tá? A variação é o estado final menos o inicial. O estado final está na forma de produto, o estado inicial está na forma de reagente, então vai ser produto menos reagente. E como o produto é maior, vale o sinal de quem acompanha o produto. Porque numa equação aritmética simples, tá certo? Manda o sinal do maior participante dessa equação. Então, a entalpia, a variação de entalpia tem que dar maior que zero obrigatoriamente. Tudo isso fica claro quando eu vou para o gráfico. A entalpia do reagente é menor que a entalpia do produto. Então, ele sai de um estado inicial menor para um estado final maior. Então, ele sai de uma energia menor, absorve calor, tá certo? E aí ele passa a um estado de energia maior, me dando uma variação de entalpia
do produto menos o reagente, saindo do reagente e indo até ao produto. Esse é o valor de ΔH. Beleza, pessoal? Ok? Como é que ficaria para a exotérmica? Para a exotérmica eu tenho ao contrário. A exo é quando libera calor. Beleza? Liberar calor, esse calor vai sair junto aos produtos. Então, se eu tenho aqui uma entalpia de reagente e essa entalpia, após o processo, parte dela fica com o produto e a outra parte é liberada, eu concluo que a entalpia do reagente é maior que a do produto. Beleza? Repetindo, eu tenho um reagente, tá? Uma determinada quantidade de energia, uma determinada quantidade de calor. E aí, quando a reação acontece, parte do calor fica com o produto e outra parte é liberada para o meio ambiente. Então, o reagente tem mais energia do que o produto. Colocando isso na expressão global da variação de estado, eu tenho final menos inicial, produto menos reagente. E como vale o maior valor, o sinal negativo é que impera na expressão, o ΔH vai ser menor que zero. Apresentando isso na forma de um gráfico, o que é que eu terei? A energia do reagente maior que a do produto. E aí a transformação faz com que calor seja liberado ao fim de tudo. Certo? E aí vai haver um decréscimo da energia do sistema, o ΔH é exatamente o quanto ele diminuiu. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente analisa a reação exotérmica e anteriormente a reação endotérmica. Ok? Agora nós vamos analisar fatores que influenciam nesse valor da entalpia. O principal e o mais perguntado é a quantidade envolvida na reação. Vejam que aqui eu coloquei uma equação química famosíssima, que é a equação de formação da água. A formação da água é um processo exotérmico, como vocês veem aqui pelo sinal negativo. ΔH negativo quer dizer que ele é um processo exo. Eu tenho os reagentes hidrogênio e oxigênio gerando água líquida como produto final. Qual é a simulação que eu vou fazer? Eu vou fazer essa simulação aqui e pedir para vocês que me digam quanto é o ΔH desse novo processo. Vejam que a reação é a mesma. Hidrogênio reagindo com oxigênio me obtendo água. Só que a diferença daqui para cá é que eu dobrei a quantidade. Se eu dobro a quantidade, vai dobrar também o calor envolvido, vai dobrar também a entalpia. Então você vai ter aqui negativo, porque o processo continua exotérmico, e 571,6 vezes 2. 571,6 vezes 2 vai dar 1.143,2 quilojoules. Esse é o dobro, tá, de 571. 1.143,2. Vou fazer uma nova simulação. Eu agora estou trabalhando com 20 mols de hidrogênio, 10 mols de oxigênio e 20 mols de água. O que foi que aconteceu daqui para cá? Eu multipliquei por 10. E se eu multiplico por 10, eu terei 10 vezes o valor aqui do calor. 5.716 quilojoules vai ser o valor da energia para essa nova reação. Tá? Então, vale salientar que as reações e as entalpias são proporcionais a essa quantidade. Beleza, pessoal? Estado físico é outro fator que influencia muito. Quando eu passo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, vai haver uma diferença na sua entalpia. E vale salientar que a entalpia do sólido, comparada com a entalpia do líquido, que é comparada com a entalpia do gasoso, eles vão aumentando a entalpia por causa do calor envolvido no estado gasoso. Então vai ficar assim, ó. A entalpia do gasoso é maior que a do líquido, que é maior que a do sólido. Tá certo? E toda vez que o sólido passa para o estado gasoso, sólido para o líquido, líquido para o gás, esse processo absorve, tá?
porque ele precisa absorver para ir para esse estado. E ao contrário, ele libera. Tudo isso fica muito bem visualizado quando eu tenho aqui esse gráfico. Formação da água, ela vapor, ela líquida e ela sólida. Vale salientar que a vapor é maior em entalpia. Então, na hora de gerar a produção disso, ele libera um pouco menos de calor. E vai aumentando a liberação de calor à medida em que ele precisa atingir um estado de menor energia. Tá certo? Então, influencia sim o estado físico envolvido dos componentes na hora em que a reação está acontecendo. Outro fator que também influencia é a forma alotrópica. Se eu vou fazer uma combustão com oxigênio, é diferente na hora de fazer uma combustão com o seu alótropo, que é o ozônio. Lembrando que a forma alotrópica mais estável, tá, é aquela que tem entalpia igual a zero. Foi estabelecido que a substância simples, na sua forma alotrópica mais estável, tem entalpia igual a zero. Já aquela forma alotrópica menos estável tem uma entalpia um pouco maior que zero. Tá certo? Vale salientar que ela não é nem diferente. Ela é maior do que zero. Deixa eu fazer a correção aqui. Tá? Ela é um pouco, levemente maior que zero. Está aqui a forma alotrópica. É o oxigênio, o gás oxigênio. É o carbono, grafite. É o enxofre rômbico. É o fósforo vermelho quando comparados com os seus alótropos. Tá? E aqui, uma última definição, que é o estado padrão. Um elemento ou um composto químico está no estado padrão quando se apresenta em seu estado, seja ele físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável, a 25 graus em 1 atm de pressão. Lembrando que esse estado padrão é sempre associado a essa condição de temperatura e de pressão. Por convenção, isso está escrito no slide anterior, substâncias simples ou elemento químico no estado padrão possuem entalpia sempre igual a zero, foi mostrado aqui no slide anterior. Então é isso, pessoal. A primeira aula de entalpia está associada aos seus conceitos fundamentais, tá certo? De medida de entalpia, de reações endotérmicas, reações exotérmicas e aqueles fatores que podem influenciar no valor da entalpia, tá bom? Segue aí uma listinha de exercícios para vocês resolverem lá na plataforma. Lembrando que eu sempre coloco essa mesma lista de exercícios na forma de um rascunho para vocês resolverem com calma, com tranquilidade, debater com os colegas, mandar mensagem no fórum, tirar dúvidas comigo, tá certo? Para depois irem na plataforma e responder isso com precisão, tá? Não esqueçam de fazer esse esqueminha para poder, quando ir para a plataforma, já que ela só tem uma tentativa de resolução, responder com precisão e tirar um 10 bem legal para o professor Amarílio ficar feliz, tá bom? Agradeço aí a participação de todos, estudem, bons estudos, tá certo? E aí, beijo do coração do professor Amarílio, um abração e a gente se encontra na próxima aula, tá? Tchau, tchau.